Oi gente, tudo bem? Tô de volta e no vídeo de hoje é um tutorial de maquiagem muito especial. Eu vou participar de mais um concurso, dessa vez é um concurso em parceria da loja Super Gloss com a blogueira Luciane Ferraz, que eles estão em busca de uma nova blogueira parceira pra loja. E claro que eu não podia ficar de fora dessa, né? Vou tentar minha chance nesse concurso. E a proposta era de fazer maquiagens só com produtos nacionais. Então eu fiz essa make aqui usando só produtos nacionais, produtos bem baratinhos, de fácil acesso. Não é uma maquiagem difícil de fazer, ela é um pouquinho trabalhosa, porque você tem que prestar um pouco de atenção, porque a gente acaba usando bastante pincéis, mas não é difícil de fazer. Se você gostou da maquiagem, se você gosta desse tipo de vídeo, não esquece de já deixar o seu joinha aqui embaixo, que assim você me ajuda muito. E se inscreve também no canal pra você não perder nenhuma novidade. E se você quer acompanhar o passo a passo dessa maquiagem, é só continuar me acompanhando. Vem comigo! Então, gente, vamos começar essa maquiagem, tá? Eu já deixei um lado pronto pra adiantar pro vídeo não ficar tão longo assim. Olha que coisa estranha, que coisa horrorosa. Um lado sem maquiagem, um lado com maquiagem. Gente, que diferença do ser humano, né? Fala sério. E pra começar, eu vou aplicar essa base aqui da Ruby Rose, que eu já contei pra vocês que ela é maravilhosa, que ela é baratíssima e vale muito a pena você comprar. E eu vou aplicar agora desse lado aqui do meu rosto. Aí eu começo aplicando, dando batidinhas. Eu gosto de usar um pincelzinho assim, kabuki, ou aquela esponjinha. Eu também gosto muito de aplicar com a esponjinha, gente, mas a minha tá lavando. Aí vamos aplicar com o pincel mesmo. Aí, ó, eu vou dando batidinha com essa base em todo o meu rosto. E depois a gente esfuma. Ó, aqui perto do pescoço, então, principalmente, a gente não pode aplicar só até aqui pra não deixar aquela divisão, parecendo que a gente tá com máscara, né, como eu sempre digo, porque fica muito feio, gente. Tem que ficar um aspecto natural, por mais que você esteja maquiada, o efeito da base tem que ser natural, né? Então, chega aqui, ó, a gente esfuma aqui pra baixo do pescoço e dou batidinhas e aqui na testa. O restinho que sobrou aqui, ó, no meu pincel, não vou pegar mais produto. Base aplicada, gente, já parece outro ser humano, né? Olha a diferença que já dá. Agora a gente vai corrigir a sobrancelha e eu vou usar esse duo de sombras aqui, que ele tem 2 tons de marronzinho da Fenza, tá? E eu vou usar esse tom mais avermelhadinho aqui pra corrigir minha sobrancelha. Eu vou dar uma corrigida assim bem de levinha. Hora do corretivo, agora eu vou aplicar esse daqui da Ruby Rose, que é aquele corretivo Naked Skin. Eu vou aplicar ele aqui na minha zona da olheira, ó. Como se eu estivesse fazendo um triângulo. E com o mesmo pincelzinho que eu apliquei a base, eu vou dando batidinha aqui nesse corretivo. Corretivo aplicado, agora a gente vai passar o pó. Eu vou usar esse pó aqui da Max Love, pra gente selar agora toda essa base nesse corretivo. E aqui na área da olheira eu vou concentrar mais com essas esponjinhas assim, tipo queijinho. Porque é onde tem tendência a craquelar mais rápido. Então a gente sela bem essa área aqui pra não acontecer isso. Aí eu aplico bastante pó. E no restante do meu rosto eu vou aplicar com um pincel de pó assim mais fofão, porque eu quero um acabamento mais natural, eu já não preciso de tanto pó. Então é só pra selar também essa base que a gente aplicou. Agora, gente, vamos fazer o contorno, que é pra gente deixar o nosso rosto mais fininho. Quando a gente aplica base, pó, corretivo, nosso rosto fica muito branco e a gente acaba tirando todas as sombras do nosso rosto, né? É pra gente não ficar com cara de fantasminha. Agora a gente vai devolver as sombras e as cores do nosso rosto. E agora a gente vai fazer o contorno. Eu vou usar esse contorno aqui da Eudora e vou usar esse tomzinho aqui mais escuro. Tiro o excesso no meu pincel, faço boquinha de peixe. Essa área aqui que ficou marcadinha é onde a gente vai aplicar esse blush, esse contorno mais escuro que o tom da nossa pele. Com o restinho que ficou aqui no pincel, gente, eu desço e passo aqui o contorno aqui do meu rosto, né? Porque a gente vai disfarçar a papada também, ó. Dá uma disfarçadinha. Só com excesso, eu não peguei mais produto. Só com o que sobrou aqui, ó. Desci e fiz essa voltinha aqui do meu pescoço. Só isso. Agora, gente, a gente vai aplicar o blush. Vou usar esse tom assim mais de rosa queimadinho. Esse aqui é o Big Blush da Ricoste. Pra fechar a pele agora, pra gente começar os olhos, vamos pra última coisa, que é o iluminador.
Iluminador é opcional, mas eu gosto, gente, porque dá toda uma diferença na maquiagem. A gente fica brilhando, fica com aquele glow, sabe? Parecendo que é natural na nossa pele. Esse que eu escolhi é um da Dylos, com os brilhinhos assim mais douradinhos, ele fica lindo. E aí você dá aquele sorrisinho de novo, e aqui em cima desse ossinho que a gente vai aplicar, ó. Aplico em cima do ossinho, você pode fazer como se fosse um C aqui também, ó. Pego daqui de cima e trago em direção a esse ossinho. Bom, gente, finalizamos a pele, agora vamos para os olhos. Dei um zoom maior para ficar mais fácil de vocês verem a make. E eu vou começar aplicando um fixador de sombras, que na verdade não vai ser um fixador. Eu vou usar aquele mesmo corretivo que a gente usou na olheira. Vamos aplicar ele na nossa pálpebra móvel, como fixador de sombras, ó. Não precisa aplicar muito não, você aplica só um pouquinho e espalhe com o dedo mesmo. Porque isso vai pigmentar muito mais nossa sombra. Além do que, vai fazer ela durar muito mais tempo, tá? Corretivo aplicado, vamos começar com as sombras. Eu vou usar essa paletinha aqui, da Ruby Rose, que é a Blush de Nude. Que ela tem só tons, assim, mais rosadinhos, tá? Vou começar aplicando esse tom de marrom mais rosadinho. Um pincel, assim, mais fofinho. Vou aplicar essa sombra em todo o meu côncavo. Tá vendo? Olha, tom de marrom, assim, com fundo meio rosado, meio lilás. Que fica lindo, gente. E eu esfumo só com um pincelzinho assim, sem mistério nenhum. Só aplico, ó, em movimento de vai e vem. Só isso, gente, sem muito mistério, porque ela só vai dar uma base pro restante das sombras que a gente vai aplicar no nosso côncavo, no nosso olho. Agora, com esse tom mais clarinho da paleta e com um pincelzão maior, eu vou aplicar essa sombra, gente, pra iluminar abaixo da sobrancelha. Você pode usar qualquer tom de sombra. Essa daqui ela é opaca, mas você pode usar uma sombra com brilho, uma sombra mais douradinha. Fica a seu critério. Volto com aquele pincelzinho sem pegar mais produto nenhum. E vou esfumar entre essas duas sombras aqui pra não ficar nenhuma marcação feia. E agora vamos começar aplicando as sombras na nossa pálpebra móvel. Eu vou voltar, gente, com aquele mesmo marronzinho que a gente aplicou no nosso côncavo. E com um pincelzinho lápis. E vou aplicar essa sombra, gente, aqui no finalzinho do meu olho. Trazendo mais ou menos, ó, até o meio da minha pálpebra. E vou aplicar ela no comecinho do meu olho também, mas ela não vai encontrar com esse finalzinho. A gente vai deixar como se fosse um dedinho de distância entre uma sombra e outra. Porque essa parte do meio que a gente vai iluminar. Então eu aplico aqui, ó, no comecinho do meu olho. Agora com esse tom mais escuro da paleta, com um pincelzinho menorzinho de esfumar. Essa sombra é como se fosse um vinho, assim, bem escuro, com uns brilhinhos meio avermelhados, bem bonita. Eu tiro bastante o excesso do produto e vou aplicar por cima dessa primeira sombra que a gente aplicou, ó. Aplico aqui no cantinho, pra gente escurecer essa sombra que a gente aplicou. Aplicar aqui no cantinho externo. Vou trazendo pro meio, como se fosse dando uma esfumadinha. E subo um pouquinho aqui pro meu côncavo. E aqui a mesma coisa. Com o excesso, gente, do produto, eu não peguei mais sombra, eu vou fazer a voltinha aqui do meu côncavo. Ó. Que é esse ossinho que a gente tem aqui. Só com o restinho da sombra que ficou no pincel, eu vou esfumar essa voltinha aqui do meu côncavo. Volto com aquele marrom mais rosadinho, o primeiro que a gente aplicou, e com um pincelzinho menor, eu vou aplicar, gente, por cima dessa sombra mais escura, desse côncavo que a gente criou, pra gente dar uma suavizada nele, ó. A gente vai dar uma suavizada nessa sombra. E aí agora, amiga, pode esfumar bastante, tá? Faz movimento de vai e vem, pode fazer movimento de bolinha, mas a gente tira essa marcação. E é assim que fica, gente, nosso degradê de cores. Volto com aquele primeiro pincelzinho de esfumar que a gente aplicou a primeira sombrinha marrom. E venho aqui na bordinha pra gente dar uma suavizada. Não peguei produto, não peguei nada, só o pincelzinho mesmo. E a gente esfuma pra suavizar esse esfumado. Agora a gente vai começar a iluminar essa pálpebra. E eu vou usar essa segunda corzinha aqui da paleta, que ela é um tom de rosinha clarinho, bem brilhosinho. E eu dou batidinha aqui, ó, pra gente pigmentar essa sombra.
Eu aplico ela aqui, ó, onde ficou faltando a gente aplicar a sombra. Dando batidinha. Sombra aplicada. Agora nós vamos aplicar essa sombrinha iluminadora aqui da Vult. Que ela é um rosinha super brilhoso. Tem bastante brilho essa sombra. E com esse mesmo pincelzinho a gente vai pegar esse brilhinho da Vult. Tiro o excesso. E vou aplicar na minha pálpebra em cima dessa sombra rosinha que a gente aplicou. Essa primeira sombra foi só pra dar um fundo pra gente, tá? Mas a cor principal mesmo, ó, é dessa sombrinha iluminadora aqui da Vult. Olha como ela é brilhosa, gente. E ela dá toda a diferença na maquiagem. Sombras aplicadas, eu vou voltar com aquele pincelzinho lápis. E vou dar uma esfumadinha aqui, ó, entre essas sombras. Entre a iluminadora e o meu cantinho externo. Não peguei produto, é só pra gente esfumar, pra dar um degradê, não ficar com aquela marcação. E aqui no cantinho interno a mesma coisa, ó, dou aquela esfumadinha básica pra tirar a marcação da sombrinha iluminadora. Agora vamos fazer a parte de baixo do olho. Vou aplicar um lápis preto na linha d'água, esse aqui é o da Toque de Natureza, que ele é bem pretinho e macio. E eu aplico ele aqui em toda a minha linha d'água. Agora, gente, pra gente fazer um acabamento nessa maquiagem, é hora do delineador. Eu vou usar esse delineador líquido aqui da Eudora. E eu não fiz um delineado muito puxadão, não, tá? Eu fiz um gatinho mais encolhidinho, menorzinho. E eu vou acelerar essa parte do vídeo, gente, pra não ficar muito longo, tá? E aqui na parte inferior dos olhos, gente, eu vou esfumar aquela sombra mais escura que a gente aplicou, que é o vinho com os brilhozinhos mais avermelhadinhos. E eu esfumo ela quase até o comecinho aqui do meu olho, perto do cantinho da lágrima. E aqui no comecinho eu vou aplicar aquela sombra iluminadora rosinha. Aplico de encontro com essa sombra vinho. E pra gente fechar essa maquiagem com chave de ouro, pra dar um charme a mais, eu vou aplicar cílios postiços. Eu vou usar esse modelinho aqui da Belize, com a colinha da Macrylan, a colinha preta. Enquanto a colinha do meu cílio vai secando, gente, eu vou aplicar agora a máscara de cílios, tá? Na parte inferior dos meus olhos, dos cílios inferiores, aliás. Eu vou aplicar essa máscara da Dylos, que é efeito boneca. Eu vou aplicando aqui, ó, meus cílios inferiores. E agora, gente, eu vou aplicar meu cílio postiço rapidinho e já volto, tá? Apliquei, gente, os cílios. E agora, pra unir meu cílio natural com o cílio postiço, eu vou aplicar uma camadinha, assim, bem fininha de máscara. Bem aqui na raiz do meu cílio mesmo, ó. Só pra gente unir esses cílios. Finalizamos, gente, a parte de cima dos olhos. Eles ficam assim. Achei que ficou muito bonita. E agora nós vamos aplicar o batom. O batom que eu escolhi foi esse aqui, da linha Bruna Tavares, que é a cor Mariana. Que ele é um tom de rosa, assim, mais fechado, meio malva. Então esse foi o vídeo de hoje, amores. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, não se esqueça de clicar em gostei, se inscreve no canal, me acompanhe nas redes sociais e deixe seu comentário. Um super beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!